Vamos agora resolver o rascunho número 79. O objetivo deste rascunho é resolver a equação binomial x à quarta mais x mais 1 elevado a 4 é igual a 3. Vamos aproveitar a resolução deste exercício para fazermos uma análise da potência de uma soma ou de uma diferença, concretamente o binómio de Newton, como uma ferramenta para facilitar a expansão de uma potência cuja base é um binómio. Desde já convém-nos, para ficarmos enquadrados, o que é que significa resolver esta equação x à quarta mais x mais 1 elevado a 4 igual a 3. Significa então determinar as abscissas dos pontos de interseção do gráfico representativo do primeiro membro com o gráfico representativo do segundo membro. O gráfico correspondente ao primeiro membro é uma curva deste tipo, esta curva a vermelho, e o gráfico correspondente ao segundo membro é uma reta horizontal de ordenada igual a 3. Se verificarmos a interseção dos dois gráficos, dá-nos estes dois pontos. O ponto A da abscissa é igual a menos 1,31 e o ponto B da abscissa é igual a 0,31. Estas duas abscissas são exatamente as duas raízes reais desta equação. Existem outras duas que vamos verificar, dado que estamos perante uma equação do quarto grau, que são raízes imaginárias. A expansão binomial de quarto grau, utilizando o binómio de Newton, verificamos então que A mais ou menos B à quarta é igual a A à quarta mais ou menos 4A ao cubo B mais 6A ao quadrado B ao quadrado mais ou menos 4AB ao cubo mais B à quarta. Este mais ou menos que existe nestas duas parcelas está dependente do mais ou menos do binómio. Verificamos então que os coeficientes do polinómio, que resulta da expansão do binómio, são 1, 4, 6, 4 e 1. Vamos então resolver este nosso exercício por três métodos. No primeiro método vamos utilizar a expansão binomial. Concretamente vamos transformar esta nossa equação num polinómio do quarto grau. Aqui já temos um termo do quarto grau isolado e aqui temos um binómio do quarto grau. Desenvolvendo este binómio, utilizando o binómio de Newton, a expansão deste binómio do quarto grau dá-nos este polinómio do quarto grau. No nosso caso concreto, o A é x e o B é 1. Substituindo aqui na nossa fórmula, chegamos a um polinómio do quarto grau deste tipo: x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1, que adicionado ao primeiro termo x à quarta vai nos dar um polinómio 2x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1 menos 3 igual a 0. Passamos o 3 para o primeiro membro. Podemos simplificar o primeiro membro dividindo todos os termos por 2 e obtemos então aqui um polinómio do quarto grau: x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Se recorrermos a um site para cálculo das raízes, verificamos que este polinómio tem duas raízes reais. Cá estão as duas que nós determinamos antes, graficamente, 0,31 e menos 1,31, e duas raízes imaginárias. Neste primeiro método vamos então fatorar o nosso polinómio do quarto grau através do produto de dois polinómios do segundo grau. Podemos então dizer que este polinómio do quarto grau será igual ao produto de dois polinómios do segundo grau. Um será x ao quadrado mais ax mais b e o segundo x ao quadrado mais 6x mais d. Reparemos aqui que o nosso k é igual a 1, porque o coeficiente do termo do expoente 4 é também 1. Desenvolvendo este produto aplicando a propriedade distributiva, chegamos então ao nosso polinómio expandido. Para que estes dois polinómios sejam iguais, temos que igualar os coeficientes. Então chegamos aqui a quatro equações: a mais c igual a 2, b mais ac mais d igual a 3, ad mais bc igual a 2 e bd igual a menos 1. Podemos começar por estimar os coeficientes a e c, e se a sua soma é igual a 2, podemos admitir à partida que a será igual a 1 e c será igual a 1. Vamos então testar estes valores de partida nas restantes equações para verificar se efetivamente são igualdades verdadeiras. Temos então a mais c igual a 2, ou seja, 1 mais 1 igual a 2, verifica a primeira equação. Podemos substituir então os coeficientes a e c nas restantes equações. Obtemos então b
mais 1 mais D igual a 3 e D mais B igual a 2 e BD igual a menos 1. Resolvendo então aqui a nossa equação em ordem a B, temos então B igual a 2 menos D. Substituindo nesta equação BD igual a menos 1, chegamos a uma equação em D do segundo grau, a que nos leva a dois resultados para D, ou seja, 1 mais ou menos raiz quadrada de 2. Substituindo este valor de D na expressão BD igual a menos 1, verificamos que obtemos também dois valores de B. Temos então dois pares de resultados. Quando B é igual a 1 menos raiz quadrada de 2, D será igual a 1 mais raiz quadrada de 2. Inversamente, quando B é igual a 1 mais raiz quadrada de 2, D será igual a 1 menos raiz quadrada de 2. Podemos confirmar os coeficientes testando nas 4 equações e verificamos que obtemos igualdades verdadeiras. Substituindo então os coeficientes de A, B, C e D na nossa expressão de fatorização, chegamos aqui a dois fatores, que será x ao quadrado mais x mais 1 menos raiz quadrada de 2 e x ao quadrado mais x mais 1 mais raiz quadrada de 2. Falta aqui um mais. Graficamente podemos analisar a nossa equação de partida. Temos aqui o nosso polinómio de quarto grau, x à quarta mais x mais 1 à quarta, que é este gráfico a vermelho. E temos a reta horizontal y igual a 3. Verificamos que os pontos de interseção são os pontos da abscissa menos 1,31 e 0,31. E temos o gráfico do nosso polinómio do quarto grau, que é este a lilás, cujas raízes são exatamente menos 1,31, exatamente igual à abscissa do ponto A, e 0,31, exatamente igual à abscissa do ponto B. As raízes do nosso polinómio serão exatamente as abscissas dos pontos de interseção do respectivo gráfico com o eixo x. E temos apenas dois pontos de interseção, o que significa que as outras duas raízes são raízes imaginárias. Aqui temos a visualização das duas parábolas, uma x ao quadrado mais x mais 1 menos raiz quadrada de 2, que tem duas raízes reais, que é esta parábola a castanho, cujas raízes coincidem com os pontos C e D, e depois temos a segunda parábola com duas raízes imaginárias, que é esta parábola a verde, que é uma parábola que não interseta o eixo x e, portanto, tem raízes imaginárias. Vamos resolver o nosso problema pelo segundo método e nesta opção de resolução vamos utilizar uma identidade algébrica sem mudança de variável. Para isso vamos recordar a identidade do segundo grau, que é a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado mais 2ab. Se transformarmos o nosso expoentes do primeiro membro em expoentes iguais a 2, e podemos fazê-lo utilizando a noção de potência de uma potência, x ao quadrado é x à quarta, e x mais 1 ao quadrado é x mais 1 à quarta. Podemos dizer então que x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado é igual a quê? Se A for x ao quadrado e B for igual a x mais 1 ao quadrado, será igual a este segundo membro. Podemos então transformar a nossa expressão do quarto grau que está no primeiro membro da nossa equação, através desta identidade do segundo grau, neste polinómio. Se desenvolvermos esta expressão algébrica, chegamos a um polinómio que será 2x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1. Verificamos que estamos perante o nosso polinómio do quarto grau, que resulta exatamente da expansão do nosso primeiro membro através do binómio de Newton. Podemos então dizer que a nossa equação de partida pode ser representado por esta igualdade, polinómio do quarto grau igual a 3. Passando o 3 para o primeiro membro, obtemos uma equação polinomial do quarto grau. A resolução deste polinómio já o fizemos na primeira metodologia, portanto o resultado é exatamente o mesmo. Vamos finalmente ao terceiro método de resolução. Neste caso vamos utilizar uma identidade algébrica com mudança de variável. Se analisarmos, enquanto a segunda parcela é um binómio, a primeira parcela não é um binómio. Se utilizarmos aqui uma mudança de variável de modo a que possamos transformar a nossa base x num binómio, e para isso vamos utilizar a variável y, que será exatamente igual à semissoma das bases das parcelas,
x mais x mais 1 sobre 2, obtemos então y igual a 2x mais 1 sobre 2. Se resolvermos em ordem a x esta equação, verificamos que x é igual a y menos 1 meio e x mais 1 será y menos 1 meio mais 1, ou seja, y mais 1 meio. Podemos então fazer uma substituição de variáveis, substituindo o x por y menos 1 meio e o x mais 1 por y mais 1 meio. Obtemos então a nossa equação resultante da mudança de variável. Y menos 1 meio à quarta mais y mais 1 meio à quarta é igual a 3. Do mesmo modo que fizemos na metodologia anterior, na segunda metodologia, recorrendo a esta identidade do segundo grau, o A será então o nosso y menos 1 meio ao quadrado e o B será y mais 1 meio ao quadrado. Podemos então substituir o nosso a ao quadrado mais b ao quadrado pela soma de a menos b ao quadrado com o produto 2ab. O que desenvolvendo, algebricamente, obtemos 4y ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 1 quarto ao quadrado. Podemos fazer então aqui uma mudança de variável, admitindo então que y ao quadrado é igual a t. Podemos substituir na nossa equação inicial o y ao quadrado por t. E obtemos então 4t mais 2 que multiplica t menos 1 quarto ao quadrado é igual a 3. Desenvolvendo algebricamente esta equação, chegamos a esta equação em t. 16t ao quadrado mais 24t menos 23 é igual a 0. Podemos resolver esta equação do segundo grau recorrendo à forma de Bhaskara ou forma resolvente e obtemos então duas raízes, menos 3 mais 4 raiz quadrada de 2 sobre 4 e menos 3 menos 4 raiz quadrada de 2 sobre 4. Enquanto este resultado é positivo, o segundo é negativo. Como nós temos a nossa variável y ao quadrado, qualquer número ao quadrado é sempre um número positivo, interessa-nos apenas considerar a nossa solução positiva. Voltando atrás, sabendo que o nosso y ao quadrado é igual a t, e se t é igual a menos 3 mais 4 raiz quadrada de 2 sobre 4, o nosso y será então igual a mais ou menos raiz quadrada de t. Conhecendo o y, podemos calcular o nosso x. Então as raízes da nossa equação de partida, as raízes reais, e fazendo as contas, obtemos então 0,31 menos 1,31, que são exatamente as abscissas dos pontos de interseção da nossa reta horizontal y igual a 3 com o gráfico do quarto grau, x à quarta mais x mais 1 à quarta.